a TV que mais fala de Petrópolis. Programa Ampla Visão. Oferecimento. Traga seu filho para o nosso universo. Conversar a partir dos 4 meses, seu filho recebe todo o estímulo para o seu desenvolvimento, com a metodologia da cultura maker, garantindo às crianças autonomia para executar projetos e ideias. Nosso colégio conta com um amplo espaço externo, berçário e salas de aula que atendem crianças em período integral. Aqui, seu filho tem aula de música, robótica, psicomotricidade, arte e muito mais. Venha fazer parte desse universo. Matrículas de 2023 já abertas. Agende sua visita pelo telefone 2237-2929. A melhor loja de brinquedos é na Pequenos Travessos. Temos uma variedade de brinquedos de meninas e meninos para todas as idades. Trabalhamos com brinquedos da marca Pampili, Bandeirante, Estrela e muito mais. Também temos lindas roupinhas do recém-nascido até 16 anos. Encontre o presente perfeito para sua criança aqui na Pequenos Travessos. Rua do Imperador, número 529, no centro da cidade. Se liga agora no que vou te dizer. Chegou a hora de ampliar tua visão. O mundo não foi feito só pra você. Humanizar, amar é a solução. Ser diferença arrancando sorrisos. Andar com fé, não desistir do trabalho. Buscando forças pra lutar, pra viver. Somos predestinados a vencer. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Boa noite, minha gente querida, minha gente amada, que permite que nós possamos estar no lar de vocês, entrando aí na telinha, também pelo Facebook, às vezes pelo celular, e como Ampla Visão, sendo porta, abrindo as portas para que a gente possa levar para vocês histórias de vida, histórias de superação, mostrar os trabalhos, como a gente sempre pontua, os trabalhos que são importantes e relevantes das nossas cidades, né? A gente tem feito um trabalho muito massivo na questão fazer vocês conhecerem esses trabalhos, fazer vocês saberem quem são as pessoas que são importantes dentro da nossa cidade, que às vezes tem um trabalho tão escondido e ninguém conhece, e também, né, fazer aquelas pessoas que às vezes estão aí sentadinha, pensando como ajudar, a quem ajudar, e aí elas acabam entrando em contato com as pessoas, os parceiros, as ONGs que vêm em nosso programa e acabam ajudando. Essa semana, a gente sempre conta alguma coisa que acontece, e essa semana teve uma menina lá do Valparaíso, que ela tem um trabalho social e veio no nosso programa, e a gente contou a história dela, e muitas pessoas procuraram ela para ajudar. Então, a gente, como diz, o nosso programa é um programa de voz, um programa de vez, um programa que abre portas e faz questão de ser ponte. Eu, né, como vocês já sabem, sou a Sol do Ampla Visão. Ó, tem que seguir lá no Instagram, tá, gente? É @AmplaVisão, o nosso Instagram do projeto. E também nós temos o Facebook do Ampla Visão, e lá a gente também mostra para vocês todas as nossas ações, todos os nossos projetos, as nossas fotos, os nossos vídeos e as nossas campanhas. E, né, não podia deixar de falar sobre uma campanha que é muito importante para a gente, depois aí dessa campanha enorme que a gente fez do Dia das Crianças, inclusive no domingo a gente vai estar lá na Flor de Lótus com a minha amiga Josi Correia, que é maravilhosa. Ó, gente, também segue lá no Instagram, @Flor de Lótus. O Flor de Lótus é uma ONG da 24 de maio, né? Começou pós-tragédia, por conta daquela tristeza toda. E a Flor de Lótus tem uma história linda, né? Ela nasce no meio de lama, né? E a Josi Correia, junto com outras pessoas, fundaram a Flor de Lótus. E
precisa muito da ajuda de vocês, empresários, lojistas, que estão pertinho aí da 24 de maio, e vocês também que estão mais perto do centro e querem ajudar, ajudem, procura ela aí, o Flor de Lótus está no Instagram. Entra lá, manda um direct, que eu tenho certeza que a ajuda de vocês vai ser muito boa. Então, a gente acabou nessa campanha, esse movimento do Dia das Crianças, conseguimos atender mais de 360 crianças, foi maravilhoso. E agora a gente entra na fase do Natal. Então, todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho sabem que no Natal nós fazemos além da festa do Dia das Crianças, nós fazemos uma ceia comunitária, nós fazemos muitas doações, a gente procura recolher o maior número de doações, às vezes de roupa também, usamos para fazer o bazar, porque é muito importante para a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa, mas também, assim, chega no fim do ano, a gente faz aquelas doações de roupa, de cesta, com a ajuda dos nossos parceiros também, que a gente sempre pontua, que são os parceiros são pessoas muito importantes para nós. São como se fossem braços e pernas, porque nós, sozinhos, a gente não consegue nada. Nem nessa vida, nem nunca vamos conseguir. Então, a gente está aí na campanha do Natal, não só a ONG Ampla Visão, como a Flor de Lótus, como a Aloha, como de Serra, como... E a gente tem tanta, mas tem tanta. E vocês vão lá no Instagram do Ampla Visão, que vocês também vão ver quem são as pessoas. Tem o projeto do Morro, do Bruno, né, que sofreu um baque muito grande quando o projeto dele veio abaixo. E é isso aí, a gente não precisa reter tudo. A gente distribui, que aí fica muito mais legal. E como não podia deixar de ser, hoje nós estamos recebendo aqui um ser humano transformador. Nós participamos de um projeto do SOS Serra, junto com Reciclando Mentes, que é um projeto que tem transformado vidas, modificador. Quem não tem a dimensão do tamanho do quanto isso traz tudo que está dentro e bota para fora, e aquelas coisas que a gente, às vezes, tem dificuldade, as barreiras, os olhares velados, e a gente aprende a olhar a história de dois lados, e, às vezes, até demais. Então, às vezes, a gente é muito crítico, a gente julga muito, e a gente começa a olhar como se tudo isso que a gente faz, a gente fosse para nós mesmos, a gente começa a ir para o outro lado. Né? A gente começa a pensar. E essa menina que está aqui é uma menina, para mim, a Alicinha. Né? Ela é tão linda, tão pequenininha, e o nome dela combina com ela, mas é uma bomba. Ela está sendo transformadora na vida das pessoas, faz parte do Reciclando Mentes, e o SOS convidou Reciclando Mentes para estar aqui em Petrópolis, para estar transformando vidas, para estar trazendo novidade de vida para muitas pessoas. E agora é um prazer, Alice, receber você hoje aqui no meu programa. Eu estou emocionada porque você sabe o quanto vocês têm feito na vida de pessoas, né? O quanto vocês têm transformado. Tem reciclado mentes mesmo, a gente é muito grato, não só às pessoas que ajudam, a gente é muito grato a vocês, que são ferramentas ali junto com a SOS Serra, e têm ajudado muito a gente a superar os traumas, a olhar a vida com mais leveza, a poder acolher mais. É um prazer, Alice. Então, se apresenta aí para as pessoas de casa. Nossa, Sol, eu estou muito feliz de estar aqui quando você fez esse convite para mim, mas para o Reciclando Mentes, para estar aqui falando em nome do meu time, né? Eu fiquei muito honrada. E aí, quando eu te ouço falar, eu também, meus olhos encheram de lágrima, porque, na verdade, o trabalho é de transformação de todo mundo, né? Vocês transformam as nossas vidas da mesma forma que a gente pode estar contribuindo com a transformação de vocês. Então, eu estou muito honrada de estar aqui, de falar de um projeto que está sendo muito especial, muito especial. Estou muito honrada de estar representando o meu time e o trabalho que a gente vem construindo junto.
que é um trabalho, como eu disse, massivo, modificador e, ao mesmo tempo, de uma leveza que te faz, às vezes, respirar fundo e, às vezes, flutuar. Eu digo que tem um louvor que eu gosto muito de cantar. Ele fala assim, quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Você chegou, então me abraçou. E o refrão dele diz, o seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte para lutar. Então, assim, Deus usa as ferramentas certas para ajudar a gente. Então, vamos lá, Alice, reciclando mentes. O que é, como começou e a missão? Então, Reciclando Mentes, a gente é uma organização do Rio de Janeiro, originalmente, mas a gente tem trabalhos pelo Brasil. Depois da pandemia, a gente teve como alcançar muito mais lugares pelo online e o nosso trabalho se expandiu muito com uma missão. Levar o trabalho das práticas narrativas, do desenvolvimento de saúde mental através das práticas coletivas. Então, o que isso significa? A gente entende que um problema não necessariamente é individual. Ele pode ser coletivo. E já que o problema muitas vezes é coletivo, ele também pode ser resolvido no coletivo. Ele pode ser abordado de uma forma que a gente vê, poxa, quais são os recursos dessa comunidade, dessas pessoas que estão aqui, quais são as habilidades, o que essas pessoas já vêm fazendo que as mantém forte, mantém elas continuando, seguindo na vida. Então, a gente tem como missão, através das práticas narrativas, promover essa saúde mental coletiva, sem colocar o problema dentro das pessoas. O problema não está dentro das pessoas. A gente sempre fala isso. O problema é o problema, a pessoa é a pessoa não é o problema. Então, a gente é uma organização que tem como equipe Lúcia, Josi, Raul, Carol, Camila, e a nossa equipe, a Lúcia começou esse projeto lá em 2009, então já tem muito tempo. E, ao longo dos anos, tiveram diversos trabalhos. E aí, eu acho que agora, em 2022, né, a gente conheceu o SOS Serra e a gente montou uma equipe para começar a elaborar um trabalho que seria o que a gente tem hoje, né, no trabalho do Reciclando Mentes junto com o SOS Serra. Então, começou lá atrás com a Lúcia e as pessoas foram chegando no meio caminho. Ela conheceu a Carol, depois conheceu o Raul, Josi, eu, e aí a gente formou uma equipe. Eu acho que hoje o Reciclando Mentes tem uma outra cara. Tem uma cara de nós todos, assim. Então, eu acho que a nossa missão juntos tem sido essa, sabe? Transformar os problemas não individuais e sim coletivos e como a gente quer cuidar deles na coletividade. A gente, quando está lá, minha primeira impressão, quando eu estive, quando vocês começaram a falar, eu achava que assim, ia ser muito difícil para mim, sabe, Alice? Porque a gente, às vezes, já está com uma visão pronta das coisas. E, com essa visão pronta, a gente tem o infeliz ato de estar julgando, de estar sem saber o que as pessoas estão passando. A respeito da visão dos dois lados, como funciona para vocês e por que vocês passam isso para as pessoas? Sim. Isso é muito interessante, porque, para mim, me marcou muito uma vez quando você falou disso, do julgar, que antes eu julgava e hoje em dia eu consigo ver outros lados. E isso é muito importante dentro das práticas narrativas, porque é o seguinte,
a gente está sempre procurando as histórias alternativas das pessoas. Então, muitas vezes, quando você fala do julgar, a gente... aquela pessoa, cara, ela é só problema, ela só dá trabalho, só faz besteira, está sempre envolvida em confusão. E aí a gente fica com aquela única história da pessoa. É a pessoa problema. Só dá problema. E aí, que outras histórias essa pessoa tem? Como é que a gente pode explorar as várias histórias da pessoa? Às vezes aquela pessoa problema é uma boa mãe, às vezes aquela pessoa problema é uma ótima aluna, um ótimo pai, um ótimo filho, carinhoso, amoroso, e a gente fica com uma única história de que a pessoa é problema, faz besteira, muitas vezes, não sei, a gente, nessa imagem de pessoas que cometem crimes, às vezes a gente vai para o lugar de, tipo, aquela pessoa é criminosa, a gente atribui a identidade da pessoa é ser um criminoso, um usuário de droga, e enquanto que outras histórias a gente tem sobre aquela pessoa e a gente pode buscar. Por que é importante esse olhar e buscar as outras histórias? Porque, primeiro, que a gente tira o problema da pessoa. A pessoa não é criminosa ou usuária de drogas, ela convive com um problema de uso de droga, ou ela convive com um problema de ter cometido um crime. E, a partir disso, a gente pode separar. Então, não é da identidade. Não sendo da identidade, que outras histórias a gente pode iluminar da vida dessas pessoas? E por que isso é importante? Porque tem uma frase do David até, que contar as nossas histórias de uma maneira que nos tornem fortes. Então, eu fico pensando, a história de que eu sou usuário de droga ou criminoso, ela te torna mais forte ou mais fraca? Que outras histórias existem que podem te fazer se tornar mais forte? Então, e isso vai para tudo. Quais são as histórias que a gente quer ouvir das pessoas? As histórias que tornam elas fortes. Se eu ficasse com uma única história sobre você, sobre a sua história de vida, talvez eu pudesse ter uma conclusão de tipo, poxa, tadinha. Não, não é. Quantas outras histórias você já não contou que fazem sol a sol? Então, isso é o interessante da dupla história, ou das várias histórias. O reforçar as histórias que fazem as pessoas se sentirem mais fortes. E isso é promover saúde mental, sabe? Não precisa ir para um lado todo psicológico. Não, é história, são as nossas histórias. Elas já existem, a gente não precisa inventar. Só cabe nós, com o ouvido atento a essas várias histórias, a iluminar elas. Então, eu acho que por isso que tem uma coisa até que eu fico pensando, o quanto eu estou aqui, posso me apresentar como psicóloga, mas, na verdade, o saber que eu tenho e que eu quero passar, e que o Reciclando Mente quer passar, é que todos possam fazer a mesma coisa. A gente está ensinando a vocês o que a gente faz, porque a gente quer que todo mundo tenha esse tipo de escuta, esse tipo de olhar diferente, que não seja exclusivo do psicólogo, e que seja de todos, para que a gente possa construir coisas diferentes, para que a gente possa ser transformador. Vocês, na verdade, fazem esse trabalho e, Alice, a gente aprende muito. A gente aprende a cada história, a cada vídeo, a cada que vai se aprendendo ali, a gente vai aprendendo a colocar isso no nosso dia a dia. E a gente tem certeza que essas práticas narrativas, que, na verdade, as práticas, para mim, hoje, elas são conselhos enriquecedores. Eu sempre falo assim, para mim não são práticas narrativas. É como se você pegasse um baú cheio de sabedoria e fosse, aos poucos, entregando.
Porque, assim, não tem como você não aprender a ver os dois lados. É o que você falou, por exemplo, as comunidades, as pessoas as pessoas já têm uma visão de que a comunidade é perigosa porque ali só mora gente perigosa. Houve casos, inclusive comigo, das pessoas falarem só, fulana queria até ir comigo, mas não foi porque a comunidade é perigosa. Ela já o que chega, ela não conhece. E como que as pessoas podem fazer, Alice, para elas poderem conhecer mais, antes de julgar, praticar essa coisa da visão dos dois lados? Porque, por exemplo, nós hoje temos o privilégio de ter esse curso, mas muitas pessoas, nós não vamos ter o alcance que gostaríamos. Nós estamos aprendendo para sermos pessoas que vão motivar, que vamos poder exercer o que a gente está aprendendo, porém, a gente não vai conseguir fazer o que a gente gostaria, que é fazer isso chegar a muitas pessoas. Como você poderia hoje, se você estivesse num Maracanã lotado e não tivesse tempo para poder dar um curso? Você lá, o Raul, a Lúcia, gente, são maravilhosos, Josi, beijo para vocês, Camila, todo mundo. Como você faria se você tivesse 1 hora para poder deixar aquilo na mente como um gatilho para que as pessoas pudessem ter essa visão e praticar isso? Boa pergunta. Eu acho que... Tá, a primeira coisa que me vem à mente é se manter curioso. Então, quando você fala do julgar, às vezes o julgar é a primeira resposta que a gente tem. Primeira coisa que vem à cabeça, julgar. O se manter curioso, eu acho que você fica um pouco atrás. Você está disposto a ouvir. Mas eu acho que essa seria uma resposta mais ampla. Eu fiquei pensando o que eu faria se eu tivesse um Maracanã lotado em 1 hora. Eu pegaria os líderes e eu perguntaria o que foi mais importante para vocês nessa mudança de olhar. Então, do sair do julgar para ouvir as outras histórias. E eu ouviria as histórias das pessoas. Por que eu acho que eu pensei nisso? Porque, para mim, isso é o mais importante. A gente ouvir o que as pessoas têm a nos dizer. Então, eu acho que seria um pouco dos dois. Assim, eu acho que nas comunidades tem muitas iniciativas acontecendo. O seu projeto, tantos outros da Josi, vocês abrem espaço para conversas, para acolhimento, para ouvir as outras histórias, e isso vocês já estão ensinando, às vezes só pelo exemplo, a ter essa escuta. Então, eu acho que eu falaria isso, de se manter curioso, de ouvidos abertos, disposto a conhecer outras histórias das pessoas. Mas eu acho que também... Eu queria até devolver essa pergunta para você. O que você acha que foi importante para você nessa mudança de olhar? Cara, Alice, sinceramente, eu acho que desde que eu entrei nesse curso, eu estou me reinventando. Sabe? Essa mudança de olhar está me fazendo ver mais para mim, ver como mais os meus defeitos e olhar menos para as pessoas, porque assim a gente precisa se reinventar. Não tem como eu entrar num curso desse e não tentar me reinventar. Hoje mesmo eu falava com alguém que nós estamos aqui hoje, tá fazendo um programa de TV, mas eu continuo sendo a Sol. Eu sou a Sol que anda com o cabelo para o alto, que anda de pé no chão, que anda com a roupa de dormir na rua, que, sabe, hoje mesmo eu estava falando com meu esposo, eu ia já sair com a roupa que eu estava em casa. Isso aqui é o profissional, o que a gente tem que fazer.
Então, assim, eu acho que o curso tem me ensinado é tentar ser um ser humano um pouco melhor, embora nós somos seres humanos, nós temos os nossos problemas, as divergências, as nossas, infelizmente, algumas falhas que nós temos, mas eu acho que hoje o que eu tenho aprendido é esperar, ao invés de falar, tentar ouvir. Para, como vocês falam lá, ao invés de eu oferecer, eu saber o que as pessoas querem que eu ofereça. Então, o que eu tenho aprendido com vocês, com as práticas narrativas, é isso. Toda história tem dois lados. Então, Alice, a gente vai chamar o comercial agora, que tem as dicas da tia Lô, que é a receitinha maravilhosa, e depois a gente volta para eu te devolver a pergunta que eu quero que você me responda. Gente, vamos para os comerciais e já voltamos com a Alice. Programa Ampla Visão. Oferecimento. Traga seu filho para o nosso universo. Conversar a partir dos 4 meses, seu filho recebe todo o estímulo para o seu desenvolvimento, com a metodologia da cultura maker, garantindo às crianças autonomia para executar projetos e ideias. Nosso colégio conta com um amplo espaço externo, berçário e salas de aula que atendem crianças em período integral. Aqui, seu filho tem aula de música, robótica, psicomotricidade, arte e muito mais. Venha fazer parte desse universo. Matrículas de 2023 já abertas. Agende sua visita pelo telefone 2237-2929. A melhor loja de brinquedos é na Pequenos Travessos. Temos uma variedade de brinquedos de meninas e meninos para todas as idades. Trabalhamos com brinquedos da marca Pampili, Bandeirante, Estrela e muito mais. Também temos lindas roupinhas do recém-nascido até 16 anos. Encontre o presente perfeito para sua criança aqui na Pequenos Travessos. Rua do Imperador, número 529, no centro da cidade. Se liga agora no que vou te dizer. Chegou a hora de ampliar tua visão. O mundo não foi feito só pra você. Humanizar, amar é a solução. Ser diferença arrancando sorrisos. Andar com fé, não desistir do trabalho. Buscando forças pra lutar, pra viver. Somos predestinados a vencer. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Dicas e receitas da tia Lô.
Brasil, boa noite, tudo bem com vocês, meninas? Espero que sim. Mais um programa Ampla Visão e que honra estar por aqui com vocês. Para você que não me conhece, o meu nome é Gleice Ribeiro, eu sou proprietária da loja Lindelô Moda Cristã. E hoje venho falar com vocês o seguinte: já aconteceu com você de chegar num local e olhar para o que você vestiu e dizer: nossa, eu não deveria ter vindo com essa roupa, não deveria ter me vestido assim, esse sapato não é para esse evento? Já aconteceu isso com você? Acredito que com a maioria de nós já tenha acontecido. Hoje eu venho trazer algumas orientações para que a gente não cometa essa gafe com o nosso look. Fica aqui que eu vou contar tudo para vocês. Hoje quero falar com vocês sobre 5 fatores que influenciam na escolha do nosso look. E que fatores seriam esses e por que a gente precisa estar atenta antes de escolher a nossa roupa? Olha, recebeu um convite para participar de algum evento ou você já tem algo programado na sua rotina, absorva o maior número de informações sobre esse evento, porque isso vai auxiliar muito você. Um dos fatores que influenciam diretamente na escolha do nosso look é o local onde nós vamos estar. Você vai estar num local que é ao ar livre ou num lugar que é fechado? Isso precisa ser avaliado, para que você não saia de casa com um agasalho para um ambiente onde não é necessário. Ou para que você também não saia com uma roupa de alcinha num lugar onde você vai sentir muito frio. Então esteja atenta ao local. Outro fator de extrema importância é o horário em que o evento vai acontecer. Esteja atenta. Até porque as cores da nossa roupa podem influenciar também na questão do horário. Não é muito confortável você usar preto de manhã se estiver aquele sol de rachar, não é mesmo? Então esteja atenta ao horário. Um outro fator muito importante que deve ser observado, principalmente se você mora aqui em Petrópolis, é o clima que vai estar fazendo naquele dia. Esteja atento ao clima. Vai chover, vai fazer sol, vai estar nublado e isso vai influenciar. Imagina você sair de casa sem agasalho e à noite fazer aquele frio. Para você não passar esse aperto de ficar sem agasalho, é importante que você observe o clima do dia. Um outro fator muito importante é o tipo de evento que você vai participar. Esteja atento a esse tipo de evento. Por que eu digo isso? Olha, você, se vai participar de um casamento, precisa estar adequada para um casamento. Se você vai participar de uma reunião de negócios, você precisa estar vestida adequada para a reunião de negócios, ok? Então observe isso para que você não chegue lá e se sinta constrangida com o tipo de roupa que você escolheu. E para finalizar, quero deixar aqui para você, é de extrema importância que você saiba se nesse evento você vai precisar fazer anotação. Se você for precisar de anotação, a dica que eu deixo é leva uma bolsa, leva uma caneta e se for um dia de chuva, você vai precisar da bolsa para guardar o seu guarda-chuva. Então fique atenta e faça aí a escolha do seu look com todas essas dicas e com certeza você não vai errar. Um beijo da Lindelô Moda Cristã. Vem pra cá, vai ser um prazer receber você aqui na nossa loja. Rua Tereza 45, loja 1. Beijo e até semana que vem. Olha só, estamos voltando aqui com a Alice. Alice, a gente falou muito sobre o reciclando, sobre as práticas narrativas, sobre como fazer
a vida, a leveza, né? A gente fala isso, Alice, te perguntei do Maracanã, porque a gente tem muita gente que está em casa, muitas mulheres, muitas pessoas que não têm acesso a cursos, às vezes pessoas que não estudaram, como eu não tive oportunidade por conta do meu psicológico mesmo. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, não conseguem, mas são essas pessoas que estão em casa, que assistem a gente, que são donas de lar, que são homens, pessoas que trabalham o dia inteiro e que, às vezes, não conseguem ter o entendimento, como a gente fala, o termo certo, a gente fala para falar sobre o que é a prática narrativa. Às vezes as pessoas não entendem esses termos. Sim. Então, assim, como essas pessoas, Alice, essas pessoas como a Sol, como a Ana, como as pessoas que estão assistindo a gente, podem colocar as práticas narrativas, que a prática narrativa nada mais é, o que eu entendo, é você ser melhor e entender as pessoas. Você entender, você não julgar, você conseguir. Como que essas pessoas, Alice, as pessoas do dia a dia, podem praticar isso? Como você deixaria um conselho para as pessoas que estão em casa? Sim. Eu acho que, primeiro, o que eu falei do ser curioso. Eu acho que isso é a porta para muitas coisas, porque se a gente não é curioso, a gente não quer nem ouvir o que outra pessoa tem a dizer. E eu acho que o mais importante é a gente poder realmente dedicar o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, às pessoas que estão ao nosso lado. Então, da mesma forma que você não precisa ser psicóloga para usar as práticas narrativas, você pode ser transformação. Então, se você senta do lado de uma pessoa que está perto de você e está disposta a ouvir a sua história, você está disposta a ouvir a história dela, o que é importante na vida dela, ouvir. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal das práticas narrativas, que é simples, quais são as nossas pequenas conquistas, as nossas coisas que são importantes na nossa vida. Ouvir uma história atento ao que a pessoa está falando. Então, quando você me fala sobre o seu projeto, eu fico pensando, poxa, que coisa importante, eu acho que isso é muito importante para a Sol. Que perguntas eu posso fazer para a Sol? Como eu posso mostrar que eu estou ouvindo o que ela está me falando? E que eu estou reconhecendo que isso é importante para ela. Então, essa pergunta que você me fez, para mim, não é fácil. Eu estou tentando pensar o que seria importante, mas eu acho que é manter os nossos ouvidos abertos para aquelas coisas que a gente está ouvindo da história da pessoa, que é importante para ela. É o olhar o outro. O que você está me dizendo? Não é só sobre mim. É escutar, aquilo que você falou, escutar mais do que falar. A gente fala também, a gente tem que falar, mas escutar o que o outro está dizendo, isso conecta a gente. E aí eu acho que uma coisa, você pode começar com uma amiga, com uma vizinha, no simples, mas tem coisas muito interessantes que começam assim, tipo, de alguém que vai na casa de outra, que são os grupos, né? As rodas de mulheres que acontecem nas comunidades, as rodas, e aí todo tipo de roda, não só de mulheres, criar esses espaços para as pessoas se ouvirem. Quais são os problemas que a gente está vivendo junto? Como é que a gente pode se ajudar? Então, eu acho que pode ser tanto um a um, e você pode ficar atento e curioso, quanto pode ser na sua comunidade. E aí eu acho que isso é interessante, porque você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser nada, você precisa ter um ouvido, um coração aberto, uma mente aberta, curiosa, para ficar feliz e sabendo que aquela pessoa é importante para você e você é importante para ela. Então, eu acho que é criar conexão. A gente está muito desconectado, né? Eu acho que muitas coisas levaram a gente a desconectar. Acho que a pandemia deixou todo mundo em casa, com os celulares,
e as pessoas foram ficando cada vez mais desconectadas, as famílias não conversam mais, então sentar para conversar por si só, eu acho que pode ser o primeiro passo de todos. Então eu fico pensando que, se fosse para dar um conselho, acho que seria isso. Se bote à disposição para conversar com a sua pessoa que está próxima, a sua família, seus amigos, sua vizinha, seu vizinho. Acho que isso, eu fiquei pensando que pode ser o primeiro passo para botar as práticas narrativas em prática, sem precisar conhecer de práticas narrativas. Isso é bom, porque lá na comunidade, por exemplo, é assim, a gente sempre sabe, sempre tem aquela pessoa que tem um cafezinho mais gostoso, que tem um papo mais gostoso, um sorriso mais gostoso, que sabe interagir, e a gente sabe, né, o nosso povo, né, o Alice, povo sofrido, povo que gosta de ser ouvido, e isso é importante. Então, o que você diz é nós sermos ouvidos e sentar e ouvir, que com certeza a gente já vai estar praticando, né? Praticando bem e conseguindo passar para as pessoas. Poxa, aquela pessoa ali, sempre que eu quero falar, ela me ouve, ela fala menos. Às vezes você chega, você quer falar e você não tem oportunidade. A gente tem aprendido isso, que é muito importante você ouvir, porque às vezes as pessoas estão tão cheias, precisam desabafar, e às vezes a gente não ouve. E a gente tem aprendido isso, né? E a gente sabe que, no fim de tudo, a gente sempre vai conseguir aprender, e a gente, mesmo que a gente não faça o curso, a gente acaba aprendendo, como diz, praticando que se aprende. Então, são os exemplos das pessoas também que levam a gente a aprender, né, Alice? E uma das curiosidades que a Sol queria te perguntar é o seguinte: Alice, como a solidariedade, a filantropia, o social entrou na sua vida, Alice? Com quantos anos você decidiu que você ia estar envolvida nisso? E outra pergunta, você teve inspirações? Fala sobre a sua família. Sim. Para mim, entrou na minha vida desde que eu nasci, porque, para mim, tem tudo a ver com a minha família. Eu venho de uma família pai, mãe, eu sou filha única, uma família estruturada, tive privilégios ao longo da minha vida, e isso eu não posso deixar de dizer, porque eu acho que é importante reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, meus pais nunca deixaram eu viver numa realidade que não era a real. Então, o mundo não é aquela bolha, não é a bolha de privilégios. O mundo é muito maior que isso. Então, eu acho que os meus pais, por exemplo, eles sempre me deram esse exemplo, me ensinaram a olhar para o lado e querer ficar curiosa pelas histórias das pessoas. Então, olhar para o lado e ver que tem uma situação de injustiça acontecendo, de desigualdade acontecendo. Então, eu acho que, e além disso, os meus pais sempre me ensinaram a ficar conectada com as histórias. Então, para mim, eu me lembro muito de quando eu era criança, a minha mãe ia trabalhar de ônibus, e aí, sempre que ela voltava para casa do trabalho, ela voltava com uma história da pessoa que ela sentou do lado no ônibus. E aí eram, vários tipos de pessoas diferentes que estavam indo para os seus trabalhos, e ela voltava e ela contava a história super entusiasmada, porque era muito diferente. Uma pessoa com uma realidade diferente, às vezes, com um emprego diferente, e ela contava, olha que pessoa interessante que eu conheci hoje. E meu pai também, meu pai gosta de surfar, e aí ele ia para a água, e aí ele puxava assunto com ele puxa até hoje assunto com a pessoa que está do lado, que ele está curioso, faz amigos, falou, eu fiz um amigo hoje na praia. Então, por quê? Para mim, esse é o meu maior motivação, assim, de ter gostado do social, porque eles se interessavam por histórias, e eu me interessei por histórias. E aí, para mim, como é que isso está conectado com o social para mim, né? Eu acho que justamente por isso, porque quando você vem de uma situação mais privilegiada, é muito mais fácil e confortável você ficar ali na sua bolha, seguir sua vida, como se os problemas fossem menores, os seus problemas fossem ok. E, não é. A gente é um coletivo.
E aí, para mim, isso é o mais importante. Eu quis fazer um trabalho dentro do social porque eu entendi que eu não era sozinha no mundo. Porque eu vivia numa sociedade, que todo mundo estava ali, vivendo no mesmo lugar, sofrendo com coisas diferentes, mas que estava todo mundo sendo afetado por violência, que estava todo mundo sendo afetado por abusos, Tem pessoas à minha volta que vivem situações muito difíceis, independente da classe social, mas não dá para a gente negar que existem coisas acontecendo mais em áreas de vulnerabilidade, em comunidades, e aquilo para mim não fazia sentido eu ficar, sei lá, eu vou ser psicóloga clínica na minha clínica privada e cobrar um valor X e, tipo, eu estou vivendo só um recorte da realidade. Então, eu quis ir para o social para ouvir as histórias das outras pessoas e ouvir o que elas estão fazendo, que é muito relevante e que eu não estou tendo acesso. Então, para mim, quando eu conheço você, quando eu conheço a Josi, Wellington, Valéria, todo mundo, eu fico, caraca, olha o que está sendo feito por aí. O social, para mim, tem a ver com estar conectada com o mundo e querer e acreditar que, num pouquinho que a gente faz, então, num curso de 1 ano, a gente pode transformar alguma coisa. Eu não sei o que é que a gente está transformando, mas a gente está transformando alguma coisa. Então, e através das histórias. Para mim, isso é o mais interessante. Então, o social, para mim, tem a ver com isso, com se conectar com o mundo que está à minha volta. E eu acho que, e para mim, tem tudo a ver com o que os meus pais me trouxeram, sabe? De não ficar, de entender que o mundo é muito além daquilo que, às vezes, a bolha te convida a pensar. Você foi para a África? Conta para mim. Sim. Como foi, porque eu tenho vontade de ir. É um chamado, né? É assim, incrível, porque assim, Alice, a gente sabe que, infelizmente, a miséria, a fome, a injustiça está em todo lugar. Mas existe alguma coisa ali, um chamado, alguma coisa. Como foi vocês irem para a África? O que vocês trouxeram de lá? Porque, como eu falei, sempre quando alguém vai, ela leva um pouco e traz um pouco. Como foi essa experiência para você? Nossa, foi transformadora, assim. A gente foi no ano passado, todo o time do Reciclando Mente. E quando a gente estava em contato com o pessoal de lá antes de ir, a gente já ficou muito conectado com eles, pensando assim, caraca, essas pessoas são parecidas com a gente. E quando a gente chegou lá, eu tive certeza que Brasil e Ruanda, que a gente foi para Ruanda, né, no coração da África, que a gente era muito parecido, que tinha tudo a ver. Eles são de abraçar, eles são de se expressar, do sentimento, e que é muito impressionante. Parece que é o mesmo povo, assim, como a gente se relaciona. Então, foi uma experiência assim, fantástica, porque é legal ver como eles são conectados com a música, com a dança, com o coletivo. Então, a gente participou de cada coisa. Assim, a gente ia conhecer projetos sociais, porque a gente foi para lá para conhecer os projetos que eles vinham fazendo com as pessoas que sofreram o genocídio, né? Sofreram com o genocídio de Ruanda, que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas em 1994 ou 6, não lembro. E todas aquelas pessoas que ficaram, né, que ficaram vivas, elas se descreviam como mortas-vivas, porque tinham perdido todos os seus parentes, tinham perdido tudo. E então a gente foi para lá para visitar esses projetos que estavam trabalhando com essas pessoas, os sobreviventes do genocídio, e como os trabalhos com as práticas narrativas estavam sendo feitos lá para a saúde mental. E aí, toda vez que a gente chegava num projeto, a gente via o trabalho que eles vinham fazendo e a gente encerrava com uma música. E aí era muita dança, eles tiravam a gente para dançar, tocavam todo tipo de instrumento, a gente ficou, caramba, é o sentimento. É isso que eu gosto tanto do que você fala, que você sente.
Você é de carne e osso, sentimento. E aí, lá na África, em Ruanda, eu acho que eu senti isso. Que é assim, ai, para de pensar um pouco, sente no corpo, como é que aquilo está vindo. E a gente entrava no carro depois para ir para o hotel que a gente estava, a gente chorava muito, a gente ria muito, a gente era só sentimento, assim. Então, eu acho que eu posso dizer por mim que eu trouxe esse contato com o deixar sentir. Tipo, vem a música, vem a emoção, as pessoas, a gente não falava a língua deles, eles vinham, falavam com a gente, davam um abraço apertado pra caramba, você ficava, caraca, eu me apaixonei por você, e eu nem conseguia me comunicar, mas a gente se comunica pelo abraço. Então, eu voltei com isso, com os abraços que eu recebi lá, com as músicas que eu ouvi, com as danças que eu dancei. E eu acho que a gente deixa um pouco disso também. Eu deixei um pouco desse meu lado do afeto lá. Eu olhei nos olhos de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu olhei como se eu conhecesse elas há anos. Então, eu acho que isso foi mais interessante, assim, a conexão que a gente teve. E a gente está conectado. Eu me sinto até hoje conectada com as pessoas de lá. Eu fiz uma amiga em 2 semanas que a gente se fala semanalmente até hoje. Porque virou uma pessoa especial. Então, para mim, é isso. A gente tem muito da África no Brasil, e eu acho que a África, Ruanda mais, né, é muito brasileira também. Isso foi surpreendente. Alice, como você hoje você está envolvida nesses trabalhos como teia, né? É uma teia social. Como você se vê daqui a algum tempo, daqui a 5 anos? Como você se vê? O que você espera crescer? Em uma frase. Tá, em uma frase. Em uma frase, daqui a 5 anos, se descreva. Vou roubar um termo seu, tá? Continuar sendo ponte. Daqui a 5 anos eu quero continuar sendo ponte. Ai, maravilha. Em uma palavra, definição da Alice. Curiosa. Amor. O que significa amor para você em uma frase? Em uma palavra. Conexão. Saudade em uma palavra. Abraço. Missão, Alice, para a gente terminar em uma palavra. Transformar. Então, Alice, agora a gente vai terminando por aqui com um sentimento de gratidão enorme. Eu gostaria de ficar aqui mais de 2 horas, mas a gente vai fazer uma matéria fora, né, Walter? A gente vai fazer uma matéria fora e a gente vai falar mais sobre essas coisas. Uma frase de motivação, as redes sociais para as pessoas procurarem o trabalho de vocês, a sua rede social, caso alguém precise, pode deixar aí para o pessoal de casa. Tá, então vou começar pelas redes sociais. @reciclandomentes. A gente tem o site também, www.reciclandomentes.org. @adiegues no Instagram, que é o meu pessoal. E no site do Reciclando Mentes, a gente tem um curso online gratuito de práticas narrativas. Então, se vocês quiserem, acessem lá. E uma frase de motivação que você falou difícil. Se eu fosse desistir agora e você tivesse que me pedir para não desistir em uma frase.
que a gente sempre esteja aberto e curioso a ouvir as outras histórias das pessoas. E é isso. Então, estando aberto e curioso para ouvir as histórias de outras pessoas e seu objeto transformador, Alice, eu quero te agradecer. Foi maravilhoso, não podia deixar de ser. E a gente se encontra. E, pessoal, entra nas redes Reciclando Mentes, entra nas redes que vale muito a pena ser transformador e deixar ser ouvido, né, Alice? E é isso aí, Alice. Obrigada, beijo para você, pessoal. Beijo para todo mundo de casa. Foi maravilhoso. Foi e é isso aí. bom, A gente honra. termina aqui. E até o próximo programa Ampla Visão.